Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das equações do primeiro grau com duas incógnitas. Só que hoje nós vamos focar em um elemento dessas equações que é o chamado gráfico. Gráfico das equações do primeiro grau com duas variáveis, né? Como se constrói, como se representa, tudo isso eu irei mostrar na nossa aula de hoje, tá? Para isso, eu escolhi aqui alguns exemplos para a construção de gráfico. O primeiro exemplo que nós vamos ver aqui é o gráfico da equação x mais y igual a 4. Eu vou explicar o processo da construção do gráfico em algumas etapas a seguir, tá? Primeira etapa, nós vamos construir uma tabela com dois valores, onde estão exatamente as nossas duas variáveis aí, x e y. Para a variável x, eu vou atribuir alguns valores. Lembrando que esses valores aqui foram escolhidos por mim. Vocês podem escolher outros valores aí para preencher a nossa tabela. A cada valor de x vai corresponder um valor de y. E nós vamos formar com esses valores pares ordenados, tá? Mas, professor, nós determinamos aqui os valores de x. Quem serão os valores de y? Para determinar o valor de y correspondente, eu vou pegar a minha equação, substituir o valor de x e determinar o valor de y correspondente, tá? Como assim, professor? Na equação x mais y igual a 4, onde tem x, eu vou substituir por 0. Substituindo x por 0, eu vou ter 0 mais y igual a 4. Nós sabemos que o 0 é elemento neutro na adição e na subtração, então nós temos que y é igual a 4, tá? Então, quando x for 0, o y vale 4. E aí nós vamos preenchendo a nossa tabela, tá? Quando x for igual a 1, substituindo 1 na equação, 1 mais y é igual a 4. Esse 1 que está positivo vai para o segundo membro negativo. Então, nós teremos y é igual a 4 menos 1. E 4 menos 1 dá 3. Isso significa que quando x for igual a 1, o y vale 3. Quando x for igual a 2, nós teremos 2 mais y igual a 4. Esse 2 vai para o segundo membro negativo. Y é igual a 4 menos 2. Y é igual a 2. E quando x for igual a 3, 3 mais y é igual a 4. Esse 3 passa para o segundo membro diminuindo. Y é igual a 4 menos 3. E 4 menos 3 dá 1. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa tabela e vamos preencher com os valores de y que nós encontramos, tá? Então aqui, turma. Essa foi a nossa tabela. Quando x igual a 0, y vale 4. Quando x for igual a 1, y vale 3. X igual a 2, y também é 2. E x igual a 3, y vale 1. Tá? Nós acabamos de formar aqui o que nós chamamos de pares ordenados. Eu vou representar esses pares ordenados exatamente no plano cartesiano. Professor, o que é o plano cartesiano? Não lembro mais. O plano cartesiano é um plano constituído de dois eixos perpendiculares que se cruzam e formam entre si um ângulo de 90 graus, né? Esses dois eixos numerados, tanto na parte positiva como na parte negativa, tá? Então, o primeiro ponto é o ponto 0 e 4. 0 e 4, 0 para o eixo x, que é esse aqui. Aqui o encontro tanto vale 0 para x como 0 para y.
0 para o eixo x e 4 para o eixo y. 1, 2, 3, 4. Então, nosso ponto vai ficar exatamente aqui, em cima do eixo y, exatamente porque o x é 0. Quando x for igual a 1, x1, o y vale 3. Então aqui eu traço uma paralela ao y, uma paralela ao x, onde se encontrar é o ponto que eu estou querendo representar. Esse é o ponto 1 e 3. Agora o ponto 2 e 2, 2 para o eixo x e 2 para o eixo y. Então o nosso ponto vai se encontrar mais ou menos aqui. E nós temos o ponto 3 e 1. 3 para o eixo x e 1 para o eixo y. 3 para o eixo x, 1 para o eixo y. O ponto vai ficar mais ou menos aqui, né? Observe que nosso esboço de gráfico ele apresenta 4 pontos colineares, ou seja, pontos que estão na mesma linha ou na mesma reta suporte, tá? Eles não estão alinhados à toa, porque realmente o gráfico dessa equação do primeiro grau é uma reta. Tá ok, turma? Então, se nós traçarmos uma reta aí por esses pontos, né, nós vamos observar que a reta contém os 4 pontos que nós acabamos de determinar. Tá? Observe que a reta diminui, né, em relação ao eixo x, tá? Exatamente porque os valores de y vão decrescendo. 4, 3, 2, 1 e por aí continua. Tá? Então é dessa maneira que nós construímos o gráfico de uma função do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos a mais um exemplo. Menos x mais 2y igual a 6. Mais uma equaçãozinha aí para a gente construir o gráfico. Tá? Primeiro vamos aqui à tabela, x e y. Para x eu escolhi aí os valores 0, 2, 4 e 6. E nós vamos substituir na equação. Tá? Primeiro substituindo x por 0. Menos 0 mais 2y igual a 6. Nós sabemos que 0 é elemento neutro, né? É nulo, então 2y igual a 6. O 2 que está multiplicando o y vai passar dividindo 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, quando o x for 0, o y vale 3. Quando o x for igual a 2, nós teremos menos 2 mais 2y igual a 6. Esse 2 que está negativo passa para o segundo membro positivo. Então, ele vai somar aqui com 6. 2 mais 6 dá 8. 2y igual a 8. E o 2 que está multiplicando passa dividindo 8. 8 por 2 dá 4. Quando x for igual a 2, y vale 4. Quando x for igual a 4, nós teremos menos 4 mais 2y igual a 6. Esse 4 que está negativo passa para o segundo membro positivo, ele vai acabar somando com 6. 6 mais 4 dá 10. E o 2 que está multiplicando o y passa dividindo o 10. Então 10 dividido por 2, 5. Quando x for igual a 6, menos 6 mais 2y igual a 6. Esse 6 que está negativo passa para o segundo membro positivo, se somando com esse outro 6 aqui. Então 6 mais 6 dá 12, 2y igual a 12. E o 2 que está multiplicando passa dividindo, 12 por 2 dá 6. Vamos preencher agora a nossa tabela com os valores que nós acabamos de encontrar aqui. Nós teremos, quando x igual a 0, y vale 3, x2, y4, x4, y5, x6, y6. Vamos pegar esses pares ordenados aqui e vamos colocar no plano cartesiano. O primeiro ponto é o ponto 0 e 3. 0 para o eixo x e 3 para o eixo y. Então, nosso primeiro ponto vai ficar aqui. O segundo ponto é o ponto 2 e 4. 2 para o eixo x e 4
para o eixo Y. Então, nosso ponto vai ficar mais ou menos aqui. O terceiro ponto é o ponto 4 e 5. 4 para o eixo X e 5 para o eixo Y. Então, o ponto vai ficar aqui. E quando x for igual a 6, y também vale 6. Então, nosso ponto vai ficar mais ou menos aí, tá? Observe que nossos pontos novamente estão alinhados, mas dessa vez o gráfico está inclinado para cima com relação ao eixo X, tá ok? Então, esse será o gráfico, essa será a reta que representa o gráfico dessa função que nós acabamos de construir, tá? Aí deve vir aí na cabeça de vocês a seguinte pergunta: professor, com quantos pontos são necessários para a gente determinar uma reta? Bom, na verdade nós aprendemos inicialmente lá na geometria básica que por 2 pontos passa uma única reta, né? Isso quer dizer que são necessários apenas 2 pontos para eu determinar a única reta que passa por eles dois, tá bom? De preferência, os pontos que interceptam o eixo X e Y, ou seja, os pontos em que a reta toca o eixo X e o eixo Y, tá? Para fazer isso, eu coloquei aqui um exemplo, mais um exemplo para nós. 2x mais 3y é igual a 6. Observe que a minha tabela já veio aqui com 2 valores preenchidos, um quando x for igual a 0 e um quando y for igual a 0, tá? Quando x for igual a 0, a reta toca o eixo y. Quando y for igual a 0, a reta toca o eixo x. Então essa é a minha intenção aqui, determinar os 2 pontos em que a reta toca o eixo x e o y, tá? Pegando a minha equação aqui e substituindo, quando x for igual a 0, nós teremos 2 vezes 0 mais 3y igual a 6. Nós sabemos que 2 vezes 0 vale 0, sobra 3y igual a 6. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo, 6 dividido por 3 dá 2. Então, quando x for igual a 0, o y vale 2. E quando y for igual a 0? Substituindo aqui na equação y por 0, nós teremos 2x mais 3 vezes 0 igual a 6. Nós sabemos que 3 vezes 0 é 0, é nulo. Sobra 2x igual a 6. O 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo o 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, nós temos aqui o par ordenado 3 e 0. Preenchendo a nossa tabela, nós teremos esses valores aqui, 0 e 2, 3 e 0. Vou pegar esses 2 valores e substituir no plano cartesiano. O primeiro ponto é o ponto 0 e 2, 0 no eixo x e 2 no eixo y, então meu ponto estará aqui. O meu segundo ponto é o ponto 3 e 0, 3 no eixo x e 0 no eixo y, então meu ponto vai ficar aqui, tá? A única reta que passa por esses 2 pontos ao mesmo tempo é essa aqui. Então a nossa reta se encontra bem identificada, né? Bem determinada em relação a esses 2 pontos. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês estudem bastante, pois nossas avaliações estão chegando aí, tá certo, turma? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.